eu sou canceriana, né? Então, só quem aí for canceriano também vai conseguir entender o tamanho do meu drama. A minha família sempre foi de muita farra. Tipo, um final de semana a gente fazia na casa de um, outro final de semana a gente fazia na casa do outro, ia revezando assim pra sempre ter festa pra todo mundo. E a minha mãe tem uma amiga que elas se conhecem desde a infância, sabe? Nunca se perderam. E ela sempre estava no meio dessas farras nossas. Só que assim, ela morava num bairro muito longe, porque a nossa cidade é grande. Então, tipo, tem bairros que são do outro lado da cidade que demora quase 1 hora pra chegar aqui, né? E essa amiga da minha mãe, eu sempre pegava o filho dela. Sempre que a gente tava nas festinhas juntos, nós dois acabava se pegando. Não era um namoro, não era um relacionamento sério, era só uma coisa de farra, sabe? Então até aí tudo bem, porque eu gostava de ficar com ele, mas como eu disse, era uma coisa de momento, eu não tinha sentimento de paixão, de amor, cobrança, nada disso. Mas aí, essa amiga da minha mãe resolveu mudar para o bairro que a gente morava. E foi aí que a canceriana nata que se iludiu de uma vez por todas. Porque morando no mesmo bairro que eu, nós dois passou a ficar unha em carne. A gente passou a ficar grudado, sabe? Quase 24 horas por dia junto. Eu jantava na casa dele, ele almoçava na minha, a mãe dele já me tratava como se eu fosse nora. E a minha família já tratava ele do mesmo jeito. Então, tipo, nessa altura, eu já estava apaixonada por ele. E apesar de nunca ter surgido o assunto de namoro, sabe, o pedido oficial, a gente nunca ter oficializado de fato a nossa relação, mas pra mim nem precisava, porque, poxa, a gente andava de mão dadas no bairro, a gente trocou presente dia dos namorados. Então, se isso não for namoro, eu de verdade não sei o que é. E aí tava tudo bem, assim, sabe? A gente tava muito grudado. Como eu disse, apesar de não ter surgido o assunto de namoro, mas na minha cabeça a gente tava namorando, tava sério, assim, a nossa relação. Até um dia que eu tava na casa dele e aí, sem pretensão nenhuma, porque eu não tinha esse costume, eu fui mexer no celular dele. E quando eu abri o WhatsApp, tinha uma conversa dele com uma menina que eu preferia nunca ter lido aquela mensagem. E, tipo, é óbvio que eu me senti muito mal, eu me senti muito traída. E aquele dia eu fui embora pra casa, engolindo seco pra não falar nada pra ele. Porque eu fiquei pensando assim, será que eu tenho o direito? Porque ele nunca me prometeu nada. Então, eu tentei me afastar dele, sabe? Dar um tempo pra eu poder colocar a minha cabeça no lugar. Mas ele não me dava esse tempo. Ele me ligava o tempo todo, me mandava mensagem. Se eu não respondesse, ele estava lá na porta da minha casa. Só para você ter ideia, o tanto que a gente passava o tempo junto, sabe? Tanto que ali no nosso bairro, todo mundo conhecia a gente como casal. O pessoal vivia me perguntando quando que ia ser o casório, sabe? Então, tipo, não era só coisa da minha cabeça. Todo mundo ali enxergava assim. E aí, dessa vez, eu não falei nada. Acabou que o tempo foi passando, nós dois foi voltando aquela relação sem nome nossa de novo, sabe? Tava tudo bem, tudo em paz. Até que um dia o Coisa Ruim resolveu cochichar no meu ouvido e falou pra mim, vai, fuça no celular dele de novo. E tipo, eu falo que é o Coisa Ruim porque já tinha passado tanto tempo, sabe, daquele dia que eu vi aquelas mensagens que eu não sei da onde eu tirei essa ideia de mexer no celular dele de novo, porque eu não sou uma pessoa assim. E aí, fuçando no celular dele de novo, eu encontro uma mensagem pior do que a outra, porque nessa agora ele tava trocando fotos íntimas com a menina e nem era a menina da mensagem que eu vi da outra vez, sabe? E tipo, os dois tava na maior sacanagem e ali eu não me segurei. Eu fechei a cara, sabe? Falei pra ele assim, eu não acredito que eu tô vendo isso aqui. E ele agiu comigo na maior naturalidade. Ele falou assim pra mim, o quê? O que que você tá vendo aí? Falei assim, você ainda pergunta, velho? Olha o que você faz com a gente. Olha aqui, a gente tá num relacionamento maior sério, sabe? Tem vários meses que eu só fico com você, desde que você mudou pra cá. Então o mínimo que eu esperava da sua parte era essa mesma fidelidade que eu tenho com você, sabe? E aí ele começou a rir e falou assim pra mim, você tá falando disso aí? Não, relaxa, isso aí é só sexo. Quando ele falou isso, eu me senti tão ofendida, não só por mim, mas também pelas meninas que ele ficava, porque, tipo, ele tava pegando a mina, velho, e falar assim, isso é só sexo, como se mulher fosse simplesmente um objeto de prazer para um homem, sabe?
Cara, eu fui lá no chão, porque eu não tinha essa visão de pessoa dele. E aí eu comecei a questionar ele, né? Que apesar da gente nunca ter falado em namoro, o nosso relacionamento já estava sério o suficiente pra gente saber que era sim um namoro, era sim um relacionamento. E aí ele me falou assim que eu não tinha o direito de cobrar nada dele, porque ele nunca tinha me feito promessas. E o pior é que ele tinha razão, ele realmente nunca tinha me prometido nada, mas pra mim nem precisa, né? Tem coisa que é caráter mesmo. E só para testar no final o quanto eu realmente significava para ele, eu fui e perguntei, falei assim, mas e se fosse ao contrário? E se fosse você vendo imagens minhas assim com outro cara, o que você faria? Ele virou para mim e falou assim, e daí? Você é uma pessoa livre, você faz o que você bem quiser da sua vida. Então, pra mim, isso aí foi mais do que o suficiente, né? Pra eu ver que eu não passava mais do que um porto seguro pra ele. Eu era uma pessoa que ele podia contar quando ele precisasse, que sempre estava apoiando, sempre estava do lado dele, mas ele só me via como isso. Ele não me enxergava como a pessoa que amava ele, sabe? Que estava com ele, a parceira. Porque sim, nessa altura eu já amava ele de coração, mas o meu amor próprio, graças a Deus, foi muito maior que o amor por ele, porque depois disso, sabe, eu nunca mais fiquei com ele, apesar de que ele vivia atrás de mim e eu morria de vontade, mas graças a Deus eu chorei, eu sofri, mas eu não aceitei menos do que eu merecia, porque é assim que tem que ser. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E a lição da história de hoje é uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês. Amor próprio em primeiro lugar. Você pode sim e deve amar outra pessoa, né? Mas você nunca deve amar essa pessoa mais que a si mesmo. Porque se na história a menina não tivesse sido pulso firme, né? Não tivesse conseguido separar dele de vez, sair desse relacionamento que só pra ela era sério e não ele, com certeza ela teria sofrido muito mais, porque ele não respeitava ela, ele não tinha um pingo de respeito, sabe? De empatia, digamos assim. Porque ele literalmente tratou ela e as outras meninas que ele ficava como objeto de desejo dele e um ponto de apoio, né? Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se alguém aí hoje ouviu essa história e se identificou, tenha o mesmo pulso firme que a menina da história teve e o mesmo amor próprio e saia disso e se ame em primeiro lugar. Tá bom? Espero muito que tenham gostado dessa interpretação de hoje. Deixe seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar toda vez que eu postar a história nova, tá? Me segue lá no Instagram, vou deixar passando na tela aqui em algum lugar, porque lá eu fico mais pertinho de vocês. E deixar claro mais uma vez que esse canal é de interpretação de histórias de vida, não é conto. Histórias que eu recebo e interpreto como se fossem minhas. Às vezes eu escrevo também, porque nesse canal tem sim muitas e muitas histórias fictícias, nunca tentei enganar ninguém. A minha intenção aqui é só trazer entretenimento para vocês e uma troca de experiência, tá bom? E é isso, beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau!